Alô, tudo bem? Meu nome é Evandro Miller. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem um pouco de política e um pouco de inovação, né? A ideia seria discutir democracia e inovação, um pouco de história. No século XIV, houve um grande desastre, né, de saúde no mundo, que foi a peste negra que se espalhou pela Europa e eliminou metade da população na Inglaterra, na Europa também toda, né? Mas essa escassez de mão de obra que foi provocada pela peste, ele teve um problema, teve repercussões. Abalou as fundações do ordem feudal que tinha surgido depois da queda do Império Romano e criou uma pressão no emprego, né? Se metade da população tinha morrido, a outra metade começou a exigir melhores salários daqueles camponeses e tal, e fez surgir o mercado de trabalho que a gente chama de inclusivo, né? Porque melhorou a vida dos trabalhadores de uma forma geral com essa demanda e a falta de mão de obra. E essas mudanças, ao longo do tempo, elas criaram as condições para o que foi chamado da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, que foi uma revolução realmente nos costumes políticos, de maneira geral, e influíram no mundo todo, né? Essa revolução restringiu o poder do rei e deslocou para o parlamento a possibilidade de determinar as instituições econômicas que vigorariam a partir daí. Com isso foi criado o primeiro conjunto de instituições políticas inclusivas no mundo, assim chamadas instituições políticas inclusivas. Aí você tinha o direito de propriedade, que foi assegurado, inclusive de patentes, né? O que estimulou a inovação e o empreendedorismo, né? E preparou o terreno para a Revolução Industrial, que veio alguns séculos depois, já no século XVIII, quando aconteceu a Revolução Industrial, principalmente com a máquina a vapor, a explosão das ferrovias, né? E a indústria têxtil de maneira geral, principalmente na Inglaterra, que depois se espalhou pelo mundo, né? Essa tese, essa discussão acontece no livro interessantíssimo chamado Por que as Nações Fracassam, e foi um best-seller dos economistas Darren Acemoglu, do MIT, e James Robson, de Harvard. E eles procuram explicar por que alguns países dão certo e outros não, a partir dessa história. E eles dizem que instituições econômicas inclusivas, como nós falamos, são aquelas que possibilitam e estimulam a participação da grande massa da população nas atividades econômicas e façam o melhor uso possível dos talentos e habilidades delas nas atividades de sua livre escolha. Mas, na realidade, é a política e as instituições políticas é que ditam as instituições econômicas que o país vai ter, né? E essas políticas inclusivas são aquelas que são centralizadas, de tal forma que você possa ter o controle, pelo menos da parte de segurança, da parte de imposição de leis, né? E que possa ser pluralista suficientemente, com um sistema jurídico imparcial, serviços públicos que proporcionem condições igualitárias para as pessoas. Isso caracteriza essas instituições políticas inclusivas, por dizer assim, né? Do contrário, elas seriam chamadas de instituições políticas extrativistas. É a expressão que eles usam, né? Os países fracassam, então, quando adotam instituições econômicas extrativistas, sustentadas por instituições políticas extrativistas que impedem o crescimento econômico. E o crescimento econômico é acompanhado sempre do que o grande economista Joseph Schumpeter chamou de destruição criativa, que é a substituição do velho pelo novo, né? Empresas substituindo as antigas e sempre com essa inovação, buscando melhorias e ocupando o lugar das outras. E esse temor da destruição criativa, que é o temor das elites que controlam, normalmente as extrativistas, né? É que vai ter o efeito de que, em relação a quem detém o poder, que se preocupa e tem dúvidas em relação, e tem medo em relação à oposição e aos movimentos que se formam, né, a partir dessa destruição criativa. E aconteceu isso na Europa, aconteceu em vários países, quer dizer, enquanto a Inglaterra avançou com a economia industrial, outros países, outras nações que tinham um poder econômico forte, inclusive de tecnologia forte, como aconteceu com a China, o Império Otomano, mesmo a Rússia, o Império Austro-Húngaro, vários desses ficaram para trás nessa época, na altura da Revolução Industrial, um pouco antes, porque as suas elites começaram a ficar incomodadas com aquelas. As ferrovias faziam a movimentação de gente em relação ao país, podiam trazer gente para a capital, gente mais próxima aqui, e criar um certo movimento de confronto com o poder daquela época. Mesma coisa com a indústria, né? A indústria faz essa mobilização de trazer gente do campo, do interior, para a cidade, as indústrias se instalariam perto dos centros industriais, onde havia maior movimentação de alguma forma, isso poderia provocar uma certa movimentação de oposição, digamos assim, né? Então, esse medo provocou com que alguns países ficaram para trás
E depois disso a Revolução Industrial se estendeu por aqueles países que aceitaram isso. A França foi embora com a sua Revolução Francesa, depois foi exemplo para vários países. Os Estados Unidos avançou com isso, com a Revolução Industrial, e o Canadá e a Austrália, que estavam tendo o mesmo tipo de desenvolvimento naquela época. E aí, algumas nações não acompanharam isso, e esses países, como os Estados Unidos, o Canadá, que tiveram colonização inglesa, eles apoiaram e começaram, eles não tinham instituições extrativistas organizadas, que eles começaram com sua democracia de baixo para cima e não de cima para baixo, como aconteceu no Brasil, como aconteceu na América Latina de uma forma geral, que vieram com algumas instituições extrativistas organizadas da Europa, de Portugal e da Espanha. Os Estados Unidos e o Canadá começaram de baixo, criaram sua democracia, criaram sua Constituição, criaram uma força política de baixo para cima, que naturalmente não havia elites que se contrapusessem à Revolução Industrial chamada, então tem uma aceitação muito maior, e com isso eles avançaram muito mais, nós ficamos para trás. Então, é esse efeito, a democracia, as instituições inclusivas, políticas e econômicas, que fazem que os países se desenvolvam e incentivem o empreendedorismo e a inovação. É isso. Se vocês quiserem acompanhar outros vídeos, podem se inscrever no meu canal ou acompanhar no blog, que aí nós teremos de vez em quando novas publicações desse tipo. Obrigado.